Boa tarde a todos e a todas. Esse é o nosso encontro de toda sexta-feira, o Desconfinando as Ideias. E hoje eu tenho uma imensa alegria de apresentar a vocês a minha colega e amiga de longa data, Verônica Zevallos, que é professora da Universidade de Caxias do Sul e atualmente ela compõe o corpo docente do PPG de Letras da Universidade de Caxias. Então eu vou apresentar rapidamente aqui alguns pontos aqui do currículo da Verônica. A Verônica é doutora em filosofia pela Unicinos, mestre em educação pela UX, especialista em corpo e cultura, ensino e criação também pela UX e licenciada em filosofia pela UX. E os temas da Verônica de pesquisa são ética, estética, filosofia contemporânea, hospitalidade, o pensamento de Derrida, a desconstrução, ela dança, né? A Verônica também tem esse lado aí da coreografia, né? Ela é dançarina, tem toda uma história que pouca gente conhece, né? O pessoal assim da academia acha que ela é somente uma professora de filosofia, mas ela tem o lado artístico dela, né? E a dança, e não é só a dança, e não é só a dança. A Verônica tem bastante especialidades, né, Verônica? Mas hoje a conversa vai girar em torno do pensamento da desconstrução e da dança, né? Rastros de pensamento e dança a partir da desconstrução que remete a gente ao Jacques Derrida, que é o filósofo, até onde sei, é o filósofo de predileção da Verônica. Verônica, bem-vinda, que bom te encontrar, que bom que você topou fazer parte desse time, né? Desse programa. E, enfim, queremos te escutar. Você tem aí bastante tempo, normalmente a gente fica, sei lá, 50 minutos, uma hora. A pessoa que fala que vai fazer a exposição tem até um teto assim, de uma hora, mas não precisa também ficar obrigatoriamente por uma hora. Aí depois a gente abre e faz uma conversa e chega até mais ou menos às 7 horas, né? Já que a gente está começando perto das 5, então o combinado é que a gente faça assim uma live de mais ou menos 2 horas. É com você. Então, tá, muito obrigado, André, tá? Pelo convite, pela generosidade de acolher ah, outros tipos de pensamento, né? Que eu digo, eu me sinto muito feliz, muito honrada, né? Mas ao mesmo tempo, nesse momento, assim, quando você fez o convite, eu me senti um pouco temerosa, tá? Eu vou confessar isso, porque é um grupo de pesquisa sobre biopolítica, né? E aí, quando o professor André me convidou, eu digo, vamos lá, mas por que não apresentar outros, né, tipos de reflexões que de certa forma podem sim ter uma relação com via política. Então, eu disse, por que não? Por que não apresentar minhas ideias, esses são rastros de ideias que eu tenho há algum tempo, tá? Boa tarde a todos, tá? Muito obrigada pela presença de todos aqui, pela acolhida, certo? De um tema que é muito importante, assim, muito grato para mim, mas ao mesmo tempo, assim, com a dança, eu tive a dança e filosofia, tive vários encontros, desencontros, né, questões de vida que influenciam tanto na filosofia quanto na minha área. Eu sempre digo que, né, para os alunos na filosofia, realmente eles não conhecem esse outro eu que eu tenho, né, que é da parte artística da dança, eu tenho toda uma formação em dança, né, uma atuação em dança como bailarina, como professora, como ensaiadora, em vários grupos, não é só aqui no Brasil, mas eu sou natural do Equador, e eu dancei também lá, né? Tive minha formação uh, de dança lá também, né? Então, nesse momento, assim, minha proposta de compartilhar com vocês
alguns rastros da desconstrução, né, o título assim desses encontros, Desconfinando Ideias, né? Então, eu queria compartilhar com vocês alguns rastros que ficaram confinados, e eu vou confessar para vocês que eles ficaram confinados por algum tempo, tá? Seja por uma questão que a gente pode discutir depois, por uma questão também de uma política, uma biopolítica dentro das instituições de ensino, mas isso é uma questão à parte, né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns rastros que eu tinha pesquisado, sim, especialmente na especialização, e agora eu acho que no momento de retomar essas ideias que eu tinha confinadas elas, né? Então, tomo como força alguns deslocamentos sobre a questão do fazer pensar a dança. Aí eu dividi em alguns pontos de reflexão, né? Então, a primeira ideia, eu chamei de ideias rastros, porque é aquilo, né, que vem acompanhando e a gente não sabe de onde mesmo. Então, a primeira ideia rastro é que a dança é um conceito negligenciado pela filosofia, tá? Então, sabemos que nos discursos, teorias estéticas, não encontramos exclusivamente a dança como objeto de estudo. Talvez não por uma negação, tá? Mas por uma impossibilidade de uma certa objetividade e talvez um certo rigor conceitual. Às vezes, assim, também eu fico pensando, né, se talvez não seja porque há na dança alguma coisa que ela escapa, tá? E tomo aqui as palavras de Bernard, que afirma que os filósofos não gostam muito daquilo que escapa, daquilo que foge das tenaces do conceito. E os poucos filósofos que se dedicaram a algumas linhas à dança são aqueles que pensam que a filosofia não é a tomada do poder, mas o reconhecimento do não poder. Há também, né, a gente encontra uma certa aproximação da filosofia com a dança em alguns discursos tangenciais, né? Discursos sobre movimento, discursos sobre corpo, discursos sobre sensibilidade, discursos sobre representação, entre tantos outros discursos, né, que são abordados, mas não sobre a dança, tá? Então, muitas vezes, esses discursos, né, que eu encontrei, alguns discursos filosóficos que falam sobre a dança, eles são tomados em cima de uma imagem de uma bailarina, né, de uma bailarina como musa feminina que inspira o filósofo masculino. Então, a dança passa desapercebida pelo filósofo, aquele que não vê a arte da dança, mas a imagem da dançarina. Essa relação com a dança, sobre a imagem da bailarina, traz alguns problemas fundamentais, como, por exemplo, a questão do gênero. Uma divisão do gênero dos papéis entre ativo e passivo, daquele que pensa e daquele que inspira. Não se trata de um pensar de igual para igual, né? Filosofia e dança. Não estamos em um diálogo de igual para igual. Nem mesmo seus discursos tomam a dança como objeto de uma filosofia estética enquanto arte. De fato, quando a filosofia quer falar em arte, ela convoca assim com muito mais gosto, com muito mais prazer, né? A pintura, a literatura, a música, né? E a dança. A dança passa a ser um reflexo de inspiração do filósofo. Um segundo rastro que eu coloco aqui, né, é a dança sobre o olhar da desconstrução. Uma leitura assim um tanto apressada pode levar a alguns equívocos sobre a desconstrução, acreditando que após uma fase de demolição ou destruição, haveria uma reconstrução. No entanto, na desconstrução não há nem destruição, nem reconstrução. No meio artístico, na dança, esse equívoco é muito frequente também. Às vezes, a desconstrução é utilizada para anunciar uma rejeição a um padrão estético, outras é utilizada para nomear aquilo que está desorganizado,
assim como sequências de movimentos aleatórios, né, sobrepostos em um tempo e espaço, numa determinada coreografia. Então, isso muitas vezes é denominado desconstrução. Mas essa utilização distorcida coloca a desconstrução como sendo uma prática relativista, que vem se opor a tudo aquilo que é denominado, e eu coloco aqui pejorativamente, né, como o tradicional. Muitas vezes a gente encontra isso não somente na dança, mas na educação, uma negação para o tradicional. No entanto, se faz necessária uma leitura um pouco mais atenta para perceber que a desconstrução é um fenômeno que possui sua própria organização e que nada tem a ver ou nada se assemelha a esses equívocos gerados pela banalização do uso da palavra desconstrução. Então, a desconstrução não se estabelece como eliminador de teorias, e é na dança ou técnicas utilizadas em dança. O pensar, fazer dança na desconstrução não elimina tais práticas. Pelo contrário, elas são necessárias para construir tensões que permitam outros olhares ou outros processos de criação em dança. Graças ao caráter inventivo da desconstrução, ela promove estranhamentos, tanto para quem produz, quanto para quem testemunha a dança, para o espectador, demandando uma atitude de abertura e se permitindo outras possibilidades, tanto de produção quanto de apreciação estética. Pois sabemos que a desconstrução compreende mais do que um lugar existente. Ela compreende um vem, uma afirmação que escapa inteiramente ao espaço da certeza. Não se trata do lugar da simples presença ou da ausência, né? Muitas vezes eu utilizo essa pesquisa sobre a ausência, mas se trata de um atravessamento, de um rastro, né? Que, diferentemente do lugar da determinação e da certeza, ele sempre aponta para coisas que estão por vir, para traçados ainda por vir. Tá? Trata-se de um pensamento do indecidível, que indica a impossibilidade de uma síntese dialética, abrindo um jogo aos binarismos, onde estariam inseridos polos opositivos como presença-ausência, ativo-passivo ou dentro-fora. Fazer uma reflexão filosófica sobre a dança envolve um fazer sempre em movimento, no transcurso entre o teórico e o prático. Mas isso torna complicada qualquer reflexão sobre dança. Por isso, eu proponho assim, um fazer pensar, né, a filosofia com a dança e não sobre a dança. A ideia não é a de aplicar um pensamento filosófico, no caso a desconstrução, a uma prática, ou seja, a dança, pois isso tornaria a dança num sistema abstrato. Né? Uma aproximação entre filosofia e dança não poderia ter uma parte prática e uma parte teórica, mas uma alternância entre uma e outra. Uma reflexão que procure repensar os lugares e os estatutos dos gestos, das palavras, dos textos. E é isso que me instiga a fazer uma reflexão entre a minha experiência na filosofia e a minha experiência na dança. Uma outra ideia, né? Eu acho que estou muito rápido, né? Mas assim, quando a gente está um pouco aqui, a gente começa a falar muito rápido. Mas enfim, uma ideia que eu trago aqui, né? E talvez assim, esse atravessamento com a filosofia é que a dança é um pensamento, tá? Muitas vezes, especialmente agora nesse momento assim de confinamento, da pandemia, se vem utilizando a arte, né, e a dança também como um analgésico, assim, para, vamos botar uma música, fazer um pouco, ver um pouco de dança para tirar o estresse, né? Mas a gente sabe que a arte não é isso, né? Então, eu tomo como ponto de partida que a dança coloca um modo de pensar que desafia a herança da tradição filosófica logocêntrica, a qual coloca a filosofia numa perspectiva restrita
ao cálculo, ao previsível, a tudo aquilo que é apreensível. Colocar a dança como um modo de pensar não significa que a dança e seus artistas tenham mecanismos para questionar a filosofia, mas que possuem um pensar que não se esgota no campo da produção conceitual filosófica. Como afirma Derrida, né? Uh, não quer dizer que um pintor ou um diretor de cinema, e colocamos aqui também um bailarino, um coreógrafo, tenha meios para contestar a filosofia, mas o que ela ou ele cria torna-se portador de algo que não pode ser controlado pela filosofia. Assim, há pensamento ali. Essa passagem é do livro Pensar o Invisível, o Visível, desculpa, de Derrida. Então, esta aproximação entre dança e filosofia explora algumas possibilidades que abrem a experiência de um pensamento transdisciplinar e não conceitual, e talvez abrir as margens para outras formas de se fazer filosofia, tomando como pressuposto que a desconstrução não se limita a textos discursivos, e certamente não somente a textos filosóficos, mas também a discursos que não têm a forma de discursos escritos. O gesto da desconstrução consiste em procurar tudo o que numa obra apresenta sua força de resistência à autoridade filosófica e ao discurso sobre ela, pois o pensamento não é exaurido pela filosofia. Se presume que haja artes práticas do espaço que excedem a filosofia e que resistem ao logocentrismo filosófico. A dança gera um pensamento que produz sentido, esse sentido que não pertence à ordem de um sentido racional e que excede ao discurso filosófico. Ao se referir a artes visuais, as quais Derrida irá denominar de artes espaciais, ele afirma que no interior de uma certa experiência do espaçamento, do espaço, que a resistência à filosofia logocêntrica pode ser produzida. Como a desconstrução não é um processo marcado pela negatividade, mas antes a reafirmação de um sim originário, um sim não como uma afirmação dogmática que resiste à questão, mas um sim para a própria questão levantada, um sim como a acolhida responsável ao próprio discurso. Por isso, trata-se de um pensamento radical da filosofia como um sim ao pensar, de uma filosofia que não se encerra na sua prática como disciplina, ou se contenta com o diálogo de si com outras disciplinas. Tampouco se trata de um apelo de legitimação da dança ou de objetos externos à filosofia como um objeto de pesquisa filosófica, mas se trata de um sim como resposta que se dá incondicionalmente à vinda de outro, um sim à dança como pensamento. Sob o olhar da desconstrução, quais mecanismos possibilitariam pensar o gesto da dança, especificamente da dança contemporânea, né, para além dos princípios desenvolvidos nas técnicas codificadas de dança? Meus questionamentos, eles giram em torno de três noções importantes elaboradas por Derrida, que são acontecimento, différence e rastro. Não é aqui o momento para explorar assim a fundo o pensamento desenvolvido por Derrida sobre essas noções. Eu só vou trazer algumas marcas, né, que ajudam a trilhar o meu percurso. Sobre a différence, né, podemos dizer que a différence é um movimento que permite pensar o processo de diferenciação, ou seja, as diferenças entre duas coisas para além de qualquer limite. Um jogo, né, e essa palavra é importantíssima, um jogo a partir do qual as referências são constituídas em um devir permanente. O A da différence nos remete a um pensamento tanto de atividade, pois um movimento sempre já dado, quanto de passividade. O jogo entre termos de oposição é independente de qualquer vontade e parte do pressuposto de que uma identidade
não é jamais dada, recebida ou atingida. O que há somente é um processo interminável de identificação. Com relação à noção de acontecimento, né, a Derrida nos diz que o acontecimento ele surge, e ao surgir, ele surpreende e suspende a compreensão. O acontecimento é, antes de mais nada, tudo aquilo que eu não compreendo. A indeterminação do acontecimento, né, isso é importante para a dança, ela refere-se ao futuro, à imprevisibilidade da ameaça, e não ao passado, aquilo que aconteceu, né, que normalmente se chama de acontecimento, mas é mais com relação a essa imprevisibilidade, né, uma ameaça que a gente não sabe o que pode acontecer, não sabe o que pode, né, ou não pode prever, né, em uma dança, por exemplo, né, tem coisas que escapam a essa previsibilidade. No pensamento do rastro, né, ele coloca tudo referente, tudo qualquer referente sob rasura, advertindo que qualquer referir-se a, né, se dá a partir de marcas deixadas por sua transitoriedade, que já não são o fenômeno em si e não habitam em lugar algum. O rastro é a própria alteridade, o absolutamente outro, que significa o infinito escondido por detrás de toda relação. O rastro nunca estará presente, ele é radicalmente exterioridade. O rastro não se coloca como presença, mas talvez como uma certa ausência. Ele é o apagamento da presença. É algo que nunca está em algum lugar e que, portanto, não tem significado próprio. O rastro só adquire esse significado a partir de um jogo de remetimentos para outras coisas. Eu acredito que essas noções de acontecimento, diferença e rastro são de extrema relevância a quaisquer tarefa de abertura radical do sim ao pensar. Neste caso, sobre as relações entre pensar com filosofia e pensar com a dança. Mas a proposta não é de tratar a dança tão somente como um objeto estético, ou sobre aquilo que normalmente, ou consensualmente, se chama de dança, né? Mas pensar a dança como acontecimento, uma espacialidade que produz campos de forças pela mobilidade entre os corpos, numa tensão assinada e contra-assinada por muitos outros. Um acontecimento que se dá apenas como rastros, que se colocam numa experiência de dança. A dança como acontecimento pressupõe a impossibilidade de grafar o gesto enquanto tal. No livro Pensar em Não Ver, Derrida relaciona o acontecimento ao ato do desenhista, afirmando que o acontecimento vem de cima, de onde os olhos não alcançam, como irrupção do que não se pode prever. Aí eu pergunto, e na dança, como será que esse acontecimento vem, né? Eu coloco uma possibilidade, assim, eu me arrisco a colocar uma possibilidade, a dizer que esse acontecimento ele vem entre os vários rastros dos corpos gestos que conformam a dança, ou seja, dos rastros do corpo gesto do bailarino, dos rastros do corpo gesto do coreógrafo, da música, da luz, do silêncio, entre outros rastros de tantos outros que compõem a dança. O modo de fazer pensar dança, seja ela a teoria, a coreografia, a intervenção, o espetáculo, né, entre outros, se dá ou acontece no acontecimento, e ela não se encerra em qualquer produto acabado. Uma contextura que depende do processo de troca com o ambiente para se estabelecer enquanto diferentes, sempre temporários e imateriais. Eu trago ali uma outra questão, né, agora sobre o
corpo, né, e como que se vê esse corpo do dançarino, né? Então, eu coloco que as concepções contemporâneas de corpo, a partir especialmente do corpo próprio, do corpo para, né, modificaram significativamente as artes cênicas, sobretudo a dança. O corpo do dançarino não pode ser mais visto como aquele que executa passos pré-codificados. No corpo que dança, não há qualquer ação submetida a representações. O bailarino não representa um signo anterior, alguma coisa dada. Não temos essa representação na dança, especialmente na dança contemporânea. O corpo em cena é puro ato em presença-ausência. Eu coloco que esse corpo, né, talvez seja esse ar silencioso da diferença, a marca, a rasura, o espaçamento que produz as negociações opositivas e as significações dos conceitos. Nesse sentido, o corpo talvez seja o modo silencioso das decisões. Se a desconstrução é a possibilidade de abertura ao outro, é o corpo que permite tal abertura, cuidando sempre de não se fixar numa identidade determinada. O corpo faz parte da experiência, faz parte da obra. O corpo é fendido de não presença, é uma experiência de deslocamentos. Na dança, por exemplo, o corpo, né, do bailarino em cena, ele jamais é dado totalmente em seu gesto. Mas, no entanto, esse gesto compromete todo o seu corpo, mas ele não tem como se apresentar inteiramente. Por isso, não se pode pensar a dança a partir de um corpo, né? Ou pensar a dança somente como um corpo, como uma unidade estável, mas a dança pensada como dinâmicas de movimentos. Se afirmamos que a desconstrução é movimento, sempre é sujeito a outros contextos, outras leituras, e porque não outras constatações e interrogações, né? Ou seja, se a desconstrução é o que acontece, o acontecimento singular da dança é um jogo de diferenças que abre uma fissura para além de qualquer sentido de apropriação. O artista na dança, né, especificamente esse bailarino, que muitas vezes se toma a dança como sendo o bailarino, ou a dança sendo o coreógrafo, não é mais aquele gênio criador de uma dança. Esse bailarino, esse coreógrafo, eles passam a ser parte de um processo de diversos agenciamentos e corresponsáveis pelos efeitos da dança, que nunca vão se completar em si mesmo. E nesse ponto, né, eu digo aqui que talvez é ali que reside uma implicação ético-política da dança, pois é a preocupação absoluta com a alteridade. Pois sabemos que na desconstrução, a relação se estabelece com a arte, nesse caso a dança, é apenas dentro da possibilidade da relação entre alteridades, uma relação com o olhar do outro. Então, na dança, não temos, pelo menos no meu pensamento, enquanto acontecimento da desconstrução, a dança não pode ser vista como alguma coisa acabada, como ou simplesmente como um bailarino em cena, ou simplesmente como uma obra de um coreógrafo. Para mim, a dança, né, seria esse múltiplos eus, essa relação com muitas autoridades. O pensamento da desconstrução em dança não procura estratégias para sua afirmação frente a um sistema de dominação ou de poder, mas a de uma transformação dentro da própria linguagem artística, neste caso a dança, a qual anuncia somente rastros do nosso processo civilizatório. Conforme Miguel Chaya, ele nos diz que a arte, nesse caso a dança, precisa ser entendida como uma prática ativa na história. Nesse ponto, a arte é a exceção colocada contra a homogeneização da vida e produtora de obstáculos ao controle requerido pela regra. A dança
conserva impressões históricas, muitas vezes repressivas, né? Porque sabemos que a dança também reprime outras danças, interditando, né, essa chegada de outro, né, marcada muitas vezes por ritmos, direitos, né, bem diferentes, né? O movimento da dança reserva uma arquistória singular inscrita no seu corpo, né? No seu corpo, eu chamo aqui no seu corpo, um corpo como dança entre essa relação de múltiplas alteridades, nas suas experiências, nos seus movimentos, nos seus rastros. Algum deles incorporados por uma certa tradição, e a gente sabe que algum deles não são incorporados. Para finalizar, acho que falei um pouco rápido demais, né? Mas eu acho que não tenho todo esse fôlego para falar. A gente sabe que quando tem toda uma formação em dança, né, a gente é formado, a gente é incitado mais não a falar, mas a dançar, né? Quando era jovem, claro, quando eu dançava, diziam, não me façam falar, eu prefiro dançar, né? Agora eu estou em essa transição, né? E não, o meu corpo não reage mais para, né, para essa dança que a gente estava acostumado a fazer, mas também eu não tenho todo esse fôlego para falar, né? Então eu estou assim no meio de um caminho, né? Então, para finalizar, eu coloco, né, o que é a desconstrução nos permite pensar a dança sobre outros olhares, outras relações entre autoridades. A dança sempre será inventiva, inesgotável, pois ela, né, provoca, afeta, desestabiliza. Então, eu coloco aqui que ela afeta, provoca, desestabiliza, pois a dança, muitas vezes, ela é colocada como entretenimento, né? Precisamos fazer uma dança bonita para entreter as pessoas, né? E eu coloco que a dança não é isso, né? A dança é um pensamento, a dança é abertura, a dança é múltiplas possibilidades. Então, por enquanto, assim, eu seria bem legal assim de discutir com vocês essas ideias são estou desconfinando, né, essas ideias guardadas por assim por longos anos, eu diria, né, quando comecei toda a minha formação em filosofia, eu guardei, né, confinei essas ideias, uh, porque a gente, quando está inserida em um determinado meio, a gente acaba adotando ou incorporando um certo tipo de pensamento daquele meio, né? Então, às vezes, eu coloco assim que no meio acadêmico da filosofia, por exemplo, não se tem essa abertura para outros tipos de pensamento, outros tipos de autores, outros tipos de propostas que não sejam aqueles que normalmente se consideram como conceitos ou assuntos de relevância, né? Então, eu digo, o que nos autoriza a dizer que determinado assunto é mais relevante que o outro, né? Quem nos autoriza a dizer isso, né? Então, por isso que talvez nesse momento foi que eu decidi, né, trazer aqui essa reflexão sobre dança, em um grupo de biopolítica e ver como que essas relações entre autoridades, essa abertura para outros modos de pensar podem acontecer, né? Então, eu adoraria, né, que se a gente puder conversar mais um pouquinho sobre isso, né? Então, por enquanto, né, era isso. Por enquanto, era isso. Puxa, Verônica, muito obrigado. Foi uma fala muito legal, surpreendente. Para mim foi surpreendente. Eu te conheço há bastante tempo e sempre soube que você é uma bailarina, enfim, vem, né, da dança, de grupos, né, enfim, trabalhou muito tempo em vários lugares diferentes, né, com isso, e depois resolveu fazer filosofia. Mas eu nunca tinha te escutado a respeito desses conceitos dessa forma, né? Toda vez que eu conversei contigo, enfim, né, tive a chance de te escutar,
na academia era sempre assuntos, né, de filosofia, e normalmente daquele jeito clássico da filosofia, onde a gente praticamente faz desaparecer o corpo, né? Quanto menos se mexer, né, é como se a gente se reduzisse a um cérebro funcionando e uma boca falando, né? Sim, Eu acho que assim na academia você provocou bastante assim a relação entre filosofia e dança, e que leva a gente a pensar bastante assim o aspecto assim crítico, né, dessa filosofia mais tradicional, né? Mas assim eu diria que levando essa provocação que você fez assim ao pensamento acadêmico em geral, eu acho que quem deve tremer mais do que qualquer outra área é a própria filosofia, né? É a filosofia a responsável por um certo congelamento, né, do corpo, né, uma certa imobilidade que a gente que pretende fazer crer que é melhor para o pensamento, né? E você justamente com essa sua pesquisa aí que nos surpreendeu, a mim pelo menos, está querendo mostrar exatamente o contrário, né? Quer dizer, a gente precisa fazer a filosofia dançar e assumir a dança como filosofia, como pensamento, né? Mais ou menos por aí. E fiquei muito feliz de saber que você resolveu pegar a deixa do programa para desconfinar ideias que estavam confinadas há anos aí. sim, eu tive assim, inclusive, em uma conversa, né, que eu tive com em um grupo de pesquisa também, eu disse, eu preciso criar coragem, né, criar coragem para expor um tipo de pensamento que não é aquele que a gente costuma ver na filosofia, né? E eu tenho também a agradecer ao André, ele me acompanha desde, né, minha formação acadêmica, né, ele fez parte da minha banca na graduação já, né, depois fez parte na minha banca de doutorado também, então ele me conhece um pouco, a gente, né, essa fala filosófica quase que a gente não tem que se mexer, né? Normalmente eu falo muito com o corpo, com os braços, né? Eu me movimento muito, e eu já recebi algumas deixas, né, para não dizer críticas, que eu me mexo muito, né, que eu gesticulo muito, que a gente precisa na filosofia ser mais sérios, né, precisamos dessa seriedade filosófica. Então eu disse, eu criei coragem, disse, por que não apresentar, né? Será que isso talvez que nos reprime também não é um jogo, né, de poder, um jogo biopolítico, né, que estamos acostumados a um certo tipo de pensamento, né, e que tomamos outras áreas como sendo simplesmente menos importantes, né, como sendo de um meio mais da sensibilidade que não tem a razão, é a racionalidade que nos impulsiona, e eu falo ao contrário, que é essa sensibilidade que nos impulsiona, né? Então eu tenho só a agradecer, né, por essa possibilidade, por essa acolhida, né, que eu tive do André desde o início, né, e expor assim desconfinar essas ideias, né, meias entre filosofia, entre dança, como que a desconstrução, porque tem um carinho muito grande pela desconstrução, porque ele possibilita, para mim, a desconstrução, se eu diga a desconstrução em uma palavra, eu falaria, ela é abertura, né? Então, essa abertura que a gente se permite, né? Se permitir estar aberto, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Que bacana. Você fez no início, você falou assim um pouco, ficou um pouco receosa. Puxa, mas eu vou falar no grupo de pesquisa de biopolítica, mas eu quero falar de desconstrução. Mas não esqueça que o nosso grupo de pesquisa é biopolíticas, no plural. Então já tem a abertura aí
E aí você acabou de falar uma coisa que é muito importante, quer dizer, tudo isso, do ponto de vista biopolítico, né? Como tudo isso provoca as relações de poder, né? Porque toda essa questão que você coloca e que a gente que é da filosofia veste imediatamente a carapuça, né? Como se fala, né? De uma repressão do corpo, né? De um processo que vem lá desde Platão, né? De considerar o corpo como imperfeito e a racionalidade, a inteligência, a alma como ideia perfeita, enfim, verdade, beleza, né? Enfim, esse dualismo que, que a gente simplesmente ao longo da história vai só intensificando e mudando as formas de expressão e que acaba explicando um pouco essa coisa mal resolvida mesmo, né, do corpo, né, da coreografia, da dança, da sensualidade, enfim, de tudo que tem a ver com o corpo, né, porque é o corpo que pensa, né, o pensamento é uma forma de ação do corpo, né. Eu prefiro muito mais um pensamento que dança do que um pensamento que não dança. É muito mais interessante um pensamento de um corpo que dança do que um pensamento de um corpo que não dança. Né? Me parece tão evidente isso, tão, né? E a gente teria que daqui para frente evoluir para isso, né? Até como uma maneira de fazer a filosofia ter mais fôlego, né? Dado que estamos aí sofrendo ataques, né, de todos os lados, né? Então, por que não dançar? Ensinar os filósofos a dançar, né? Praticar a filosofia como dança. Adorei, Verônica, adorei. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer. Mas queria ouvir. Verônica, André, posso falar? Claro, claro, por favor, Patrícia. Então, parabéns pela fala. Eu estava te ouvindo, eu estou preparando também a minha fala, né? E engraçado que eu comecei muito parecido contigo, assim, também, comentando sobre o quanto o convite do André foi muito bom e, ao mesmo tempo, me deixou bastante ansiosa, né? Do tipo assim, bom, como eu vou falar, né? O que eu vou falar exatamente? Enfim, eu compartilho contigo essa pequena angústia, porque, na verdade, e eu não sei se refere também a ti, mas pelo visto sim, quando a gente vai falar sobre algo muito próximo a nós, parece que isso ainda é mais difícil, né? Porque tem todo esse lado meio afetivo, meio passional, enfim, que nos envolve, e a gente não sabe até que ponto a gente está sendo passional, até que ponto, né? Então, realmente é complicado elaborar esse discurso, né? Mas o que eu queria comentar, assim, ouvindo a tua fala, é que eu trabalho com filosofia estética da música, e aí esse pensamento que tu me trouxe sobre a dança me fez pensar muito no aspecto do Schopenhauer, né? Que ele falava sobre a música, que a música ela não era uma representação da vontade, né? Ela era a objetivação imediata da própria vontade. E o ponto que ele sempre comenta, né, que ele comentava é que a linguagem, enfim, tradicional, ela está muito distante de esgotar todas as formas de pensamento, né? Então, que a arte seria a forma de pensar, na verdade, né? Acima do próprio pensamento filosófico. Claro que, nesse caso, ele se referia à música porque ele considerava que a música não estaria nem entre as categorias das artes, né? Ela estaria acima dessa categorização das artes. E aí me fez pensar nisso também. E a outra coisa que eu fiquei refletindo é que, claro, a gente pensa sempre sobre o nosso entorno, né? Então, como a minha área é música, eu acabo pensando sempre sobre a música ou sobre a música em relação às outras artes, às outras linguagens da arte. Mas o quanto a dança me parece que, né, não sei se eu posso usar essa palavra, mas me parece que sofreu ainda mais do que a música, esse preconceito, esse distanciamento do pensamento, né? Porque pelo menos com a música a gente ainda tem, né? A gente tem
bastante discurso, né? Encontra pessoas falando sobre isso, mesmo que de forma depreciativa, mesmo, mas ainda assim se fala, né? O ponto que sempre foi bastante visto como negativo na música é justamente a subjetividade. Então, essa coisa que não é palpável, não tem como, ela é evanescente, né? Ela simplesmente, ela é uma arte do tempo. Então, ela nasce no tempo e morre no tempo, né? E aí, a dança, eu acredito que é mais complicado ainda, né? Porque talvez ela seja, apesar de que ela tem um aspecto visual, ela é tão ou mais arte do tempo do que a música, né? Então, são coisas que me fizeram pensar, assim, em relação à minha área, assim, eu achei, é muito interessante a gente poder ter essas trocas e ver, né, essas, digamos, semelhanças, na verdade, né, entre alguns tipos de pensamento. Ótimo, Patrícia, muito obrigada. Eu concordo assim que a gente precisa pensar, né, como que essa arte, como que essa transita, que a arte para mim é pura sensibilidade, que transita junto com a racionalidade, que abertura que você tem para isso. E quando você falou sobre a linguagem, né, a linguagem da arte que vai além, né, que é uma linguagem que não pode ser capturada pelo discurso, né? Uh, é também uma ideia que se está me atravessando, né? Eu estou, a partir do que eu ingressei no programa de pós-graduação em letras, e eu venho, né, aos pouquinhos, assim, tentando propor, né, que a linguagem, claro que o curso de letras é especificamente, ou mais direcionadamente para a linguística, mas é linguagem, né? Então, como que essa arte pode transitar no meio acadêmico da linguagem, né? E temos outros tipos de linguagem, e também para mim isso é, é não é novidade no sentido que a gente sempre discute sobre a linguagem da arte, né? Mas como isso é aceito dentro da academia. Agora, eu não estou no PPG de filosofia, estou no de letras, mas eu sinto que essa mesma falta de abertura para outros tipos de linguagem, para a linguagem artística, né? Que a fala, o discurso, a escrita, né, eles não têm, né, para mim, não tem como dizer tudo que a arte, né, que qualquer arte diz. Né? Então, eu acho que aos pouquinhos, assim, né, eu tenho pessoal, assim, que aos poucos vai aderindo, tomara que dê certo ali com o Edson, com o Christian, né, que a gente quer, né, abrir um grupo ali, um debate sobre essa linguagem não verbal, né, dentro de um curso de letras. Mas isso eu acho que aos poucos, não estou nem um ano ainda no PPG, faz pouquíssimo tempo que eu estou ali, então eu acho que aos poucos, né, tomara que se dê essa abertura, né, para discutir, pelo menos de reflexão sobre essas outras, ou essa linguagem que para mim a linguagem é bem mais abrangente, né, que a linguística, né? A linguística é uma parte da linguagem. Que maravilha. E isso é um projeto de pesquisa seu, Verônica, lá no PPG de Letras? Isso é um projeto de projeto, ainda ele não foi institucionalizado, né? E eu entrei, para entrar no PPG, a gente tem que entrar com um projeto que siga as linhas de pesquisa. Então, eu tenho um projeto ali que segue na desconstrução, mas na desconstrução, quando o Derrida faz a desconstrução da própria palavra escrita, né? Então, eu entrei mais por esse caminho, assim. Mas, aos poucos, eu tenho uma projeção, um projeto, né, de criar um grupo de pesquisa, né, sobre as linguagens não verbais. É isso. Ainda, né, tem poucos, né, talvez o Edson, o Christian, a Magda, né, sim, né, a gente tem a força, assim, para criar esse grupo de pesquisa de
linguagens não verbais. Que maravilha, que bacana, que bacana. Muito feliz de ver esses acontecimentos todos aí e acompanhar um pouco isso aí. Pode contar comigo também, viu? Bah, com certeza. Eu tenho um carinho muito especial pelo André, né? Eu já falei por quê, né? Nossa, ele foi assim muito importante assim na graduação, especialmente, porque no final da graduação a gente sabe que tem que escolher autores, assuntos, e eu já via aquele primeiro não, né? Eu não encontrei um sim originário da desconstrução, eu encontrei só alguns nãos, né? Por que esses autores marginais? Por que assuntos, né, como a desconstrução, que não estão dentro de uma tradição? E aí o André, assim, na minha banca, ele me deu uma força, um apoio muito grande para continuar com a desconstrução, né? Então eu disse, vamos firme e forte, vamos lá. Claro que sempre a desconstrução, ou fazendo uma relação com a educação no mestrado, como que se daria esse acontecimento na educação. Eu acho que fui muito radical na educação, que dizer que a educação, ou dentro de uma sala de aula, a gente não pode prever, né, tudo que pode acontecer. Então, para mim, a própria educação é um acontecimento que se dá no encontro, né, dentro de uma sala. Né? O que acontece? Como que a gente se surpreende, como que a gente reage, como a gente faz com aquilo que não podemos prever. Né? E depois também no doutorado, com relação que eu chamo aqueles assuntos mais sérios, né? Que seria sobre a ética, né? Então também assim essa força, né? Que o André me deu ali na banca do doutorado. Então certamente, André, você vai fazer, né? Será muito bem-vindo, né? Para nossas discussões. Que bacana. Eu tenho a impressão que essa ideia de imprevisibilidade é o que acabou te atraindo para esse tema da desconstrução, né? Você marcou muito na sua fala aí sobre essa ideia de imprevisibilidade, né? A ideia do indecidível, do imprevisível, né? Como que isso marca a questão da dança, né? A dança como arte, né? Enfim, e como que essa ideia acabou invadindo assim os teus campos de interesse, primeiramente na filosofia, mas também aí você fala, né? Não dá para esquecer que você teve aí uma trajetória de pesquisa na educação, enfim, é uma professora, né? Há muitos anos. Então, me parece que é isso, né, Verônica, que acaba explicando um pouco essa desconfiança, né, desses autores muito incontroláveis, imprevisíveis, né, enfim, né, desconstrução, né, filosofias da diferença. Sim, André. Filosofia que trabalha muito com essa ideia de tempo, né, e aí também pegando o gancho aí da Patrícia, né, a música como arte que se dá no tempo. Acho que isso é muito interessante de perceber como que a filosofia reage a isso, né? Como que toda essa dificuldade de fazer a filosofia dançar, eu acho que tem a ver com essa coisa mal resolvida na filosofia, que é o significado do tempo, né? E com ele da imprevisibilidade. Você não acha? Sim, André. Assim, o imprevisível em realidade, assim, na desconstrução, o Derrida ele não utiliza o imprevisível, né? Ele utiliza o impossível. Mas, como a gente tem toda uma carga conceitual dessa impossibilidade tradicional, como aquilo que não pode acontecer, e Derrida dá uma outra leitura para essa impossibilidade, né? O impossível como condição de qualquer possibilidade. Então, para evitar, assim, essas... Mas como assim? Me explique melhor sobre o impossível, né? A gente acaba utilizando o imprevisível, né? Aquilo que a gente não pode controlar, né? Que mais? Acho que eu esqueci o que eu ia falar. Hum,
que a sua tese tinha esse título, né? A ética do impossível, né? A ética do impossível. Isso, para mim, qualquer ação, a gente, ela precisaria, qualquer acontecimento, né? Porque acontecimento só acontece no momento, mas a gente não pode, não tem condições, o ser humano não tem condições de capturar aquilo que vai acontecer, né? Por mais que a gente faça um planejamento, por mais que a gente faça tudo assim, ou tudo possível no sentido tradicional, né? Não temos como capturar o imprevisível, não é impossível aquilo que acontece, né? Não temos como. Então, esse impossível enquanto condição, tem um trocadilho que Derrida adora fazer esses trocadilhos de palavras, né? A impossibilidade, condição da possibilidade para qualquer possibilidade, né? Então, sim, essa palavra para mim, né, vem ao acontecimento, né, que seria ele vem só do impossível, né? Tudo aquilo que eu não posso prever, por isso do impossível, mas ele acontece. Para mim, né, ou dentro, pelo que os estudos que eu tenho dentro da desconstrução, é isso. O acontecimento é aquilo que não temos como prever. E por isso, né, quando eu falei ali um pouquinho sobre esse acontecimento que não é com relação ao passado, ou seja, com aquilo que foi previsto, calculado, né, e aconteceu. Isso na desconstrução não seria acontecimento, né? Isso só seria uma efetivação daquilo que foi programado, né? O acontecimento justamente quando ele acontece sem essa programação. Então, na dança, eu fico me perguntando assim, por exemplo, claro que para mim, eu tomo a dança, pensar dança na desconstrução, a dança não pode ser vista como um corpo fixo, ou seja, ou uma obra de um determinado coreógrafo, ou alguém dançando, né? Para mim, dança, o que eu chamo dança na desconstrução, é um conjunto, é um jogo entre muitos outros que fazem parte da dança, né? Que muitas vezes eles são invisíveis, né? Na própria dança, né? Eles passam por invisíveis na dança. Então, na dança, como que esse impossível ou imprevisível acontece? É justamente, não é simplesmente observar quando um espectador, por exemplo, porque eu transito ultimamente por esse espaço de espectador e não de bailarina, né? Então, quando a gente se depara ou está apreciando uma obra em dança, a gente muitas vezes se fixa mais nos passos coreográficos, nos gestos, ou no bailarino, ou na técnica, ou no figurino, ou na luz, né? Mas a dança, ela acontece como um conjunto dessas coisas, né? Um conjunto desses outros que eu chamo, né? O silêncio também, né? Quando a gente se depara com um silêncio na dança, ele faz parte da obra, ele faz parte da dança, né? Então, para mim, isso é o acontecimento da dança. É quando a gente consegue apreciar uma dança sem se fixar num corpo restrito, o corpo do bailarino, o corpo do coreógrafo, o movimento, o gesto, mas quando a gente aprecia a dança, é nesses vários outros. Então, aí, para mim, isso é o que eu chamo de acontecimento na dança, né? Então, a dança seria também essa. Aliás, lembrando que a Ana, que é do teatro, também tem a Ana, que é do teatro, tem a Patrícia, que é da música, e a Verônica, que é da dança. Quer dizer, são três, me parecem, né, três formas de arte que a gente só pode pensar e apreciar no tempo, né? No movimento, ou seja, quando acontece, né? Claro, eu posso gravar uma apresentação, né? Tanto de um bailarino, de uma bailarina, enfim, uma performance musical ou uma apresentação teatral, mas aí é outra coisa, né? É a gravação, né? Quer dizer, mas ela, quando acontece, ela acontece por excelência no tempo, né? Não sei se dá para a gente dizer que alguma coisa não acontece no tempo, mas tem certas formas de expressão, especialmente da arte, onde isso parece mais evidente, né?
É que no caso da dança, da música, do teatro, a gente não pode apreender, né? Então, mesmo que a gente tenha esse recurso tecnológico, que é relativamente recente, de gravar, ainda assim tu estás com outro suporte, né? Tu não estás presenciando, digamos assim, aquilo. Tu estás vendo a partir de uma outra coisa. Então, tu não está tendo aquele contato com a coisa, né? Com o processo e com a performance. E aí, não, só para completar, e aí toda a dificuldade da filosofia lidar com isso, né? Porque tradicionalmente a filosofia é o controle, né? Vamos dizer assim, o congelamento do que, né, dentro do conceito, dentro da representação, da teoria, do que é essencialmente móvel, né? Certo. E quando você falou assim que será que há alguma coisa que não acontece? Talvez eu colocaria de uma forma que quando acontece, há alguma coisa que não está presente, que está ausente. Mas acontece, ela continua ausente nesse acontecimento, ou seja, a gente não tem como, na dança, pelo menos, né, como o espectador apreender tudo, né, ou perceber tudo, né, tem coisas que passam invisíveis, que estão ausentes, mas que fazem parte da dança, né, mas acontece enquanto acontecimento. Muito bom. Vamos lá, meninos. Coragem. Christian Edson, coragem. Será que tem como a gente fazer a filosofia dançar, Verônica? Eu fiz tantas coisas aqui. Você fala assim, que a dança é um pensamento. E será que a partir dessa ideia de que a dança é um pensamento, a gente não poderia abrir aí um caminho para afirmar que a filosofia é uma dança, ou pode ser uma dança, ou, né, pode ficar bem mais interessante se ela assumir-se como dança? Olha, eu não sei se eu tenho essa coragem toda para dizer isso, né? Eu talvez que a filosofia precisa assumir uma abertura para outras formas de se fazer pensar, né? Que não é só o pensamento racional, que não é só o pensamento discursivo, né? Logocêntrico, mas que existe pensamento em outras formas que não a filosofia, né? Em outras, vamos dizer que em outras áreas, porque né, a gente diz áreas do conhecimento, se conhecimento é racional e voltamos né, um círculo sem saída, né? Mas que existem práticas, pelo menos, ou ações, né, que vão além da filosofia. E por que não conversar filosoficamente sobre isso? Né? Por que não ter essa abertura, né, da filosofia, não somente com a dança, né, mas com qualquer arte, porque a gente sabe que a arte, quando ela é tomada pela filosofia, ela é tomada como objeto, né? E não como parte de, ou não como estamos entre pares, né? A filosofia sempre, olha aqui, eu sou da filosofia, sou apaixonada por filosofia, tanto quanto sou apaixonada pela dança, né? Então, para mim não teria essa hierarquia, mas tradicionalmente você tem essa hierarquia, né? Enquanto a figura do filósofo, enquanto a figura da filosofia, não temos esse discurso de igual para igual, né? Sempre se coloca como de cima, tomamos como objeto para filosofar, né? Mas não é um discurso de igual para igual. Então, ter essa abertura de se a dança gera pensamento, por que que não poderemos ter um discurso de igual para igual, sem essa hierarquia, né? Sem, talvez, uma questão assim que veio à cabeça, assim, seria precisamos assim desconstruir a filosofia,
né, no sentido de abertura, né? Abrir a filosofia, né? Eu queria falar uma coisa muito legal, Verônica, te ouvir, sabe? Muito, muito interessante e compartilho totalmente, né, dessa crítica que tu colocas assim, em relação à filosofia acadêmica mais tradicional, né, onde gesticular demais é problemático, né? Onde se mexer demais e sorrir demais, enfim, onde ter um corpo é problemático, né? E eu fico, assim, várias coisas assim me ocorreram, nem sei se eu vou conseguir, assim, organizar de um jeito, assim, que eu me explique, né? Mas, enfim, vou tentar ir falando conforme foram me ocorrendo várias coisas, foram me ocorrendo, assim, algumas ideias, né? Então, uma delas é essa, assim, a filosofia, né? O André também falou, né? Essa ideia de fazer a filosofia dançar. Eu fiquei pensando assim, que de certa maneira a gente, ao criticar a filosofia, a gente endossa uma filosofia que a gente está criticando, porque eu acho que tem o que a gente está chamando desse discurso, ou chamando desse conceito, né, que tem a pretensão de dar conta, né, dos acontecimentos. Eu trabalho muito esse conceito de acontecimento, só que num plano mais deleuziano, e eu acho que tem vizinhanças e distinções com Derrida, né? Mas tem uma coisa muito interessante que poderia assim, ajudar, que o Deleuze fala que o acontecimento não é o que acontece, mas algo no que acontece, né? Ele tira isso lá dos estoicos, enfim, e eu acho que se aplica muito essa imagem da dança aí, né? Quer dizer, não é aqui, não é o fato, não é exatamente aquilo que eu vou me apropriar e descrever que aconteceu, mas algo no que acontece, né? Mas, enfim, voltando então um pouco a essa ideia assim, de por que a gente trata, então, quando a gente faz essa crítica, de certa maneira a gente reforça essa distinção entre, pegando a dança, né, entre a dança e a filosofia, porque a gente diz que a filosofia, de certa maneira, é essa que vai trabalhar com um conceito que tem a pretensão de falar sobre a dança. Eu concordo, eu acho que tem muitas filosofias, né, eu acho que o que predomina é isso, né, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente poderia, assim, fazer essas filosofias dançarem. Agora eu estou usando uma gíria, assim, vamos fazer elas dançarem, entendeu? Tipo, não é dançar né, a dança que tu tá trazendo, mas assim, essa lógica tem que dançar, sabe? Essa lógica tem que vazar, assim, né? Para usar uma coisa assim, uma gíria, assim. Então, como é que a gente pode se emparcerar com filosofias onde o conceito não quer apropriação de alguma coisa, o conceito também é móvel, né? O conceito jamais vai dizer de alguma coisa que é, né? Então o conceito também tem movimento. Então eu acho que a gente pode se emparcerar mais dessas filosofias, né? E aí nesse sentido a gente não para de endossar essa filosofia que a gente, enfim, está criticando e de certa maneira mostra que é possível fazer filosofia de outra maneira, né? Fazer filosofia que não vai falar sobre a dança, mas um próprio, assim, tu falou muito desse pensamento que dança e tal, o pensamento de se a gente pudesse pensar realmente num conceito de pensamento, mas o conceito aqui não um conceito sobre algo, mas um conceito que fala de vários elementos que se movem, não um conceito que está aqui bem cômodo falando sobre algo, né? Mas assim, o próprio conceito, quando deixa eu formular de outra maneira, pensando assim, que o conceito vai estar totalmente contagiado com essa dança, o próprio pensar está contagiado com o movimento de dançar, né? Então, eu acho que a gente se socorre aí, sabe? E é capaz de produzir
modos de pensar e modos de dançar totalmente distintos do que esses, né, que nos endurecem e tal, né, e que eu acho que também uma outra coisa interessante que também eu aproveito muito da filosofia de Deleuze, que é essa ideia de que a arte, não é que a arte não pense e que a filosofia então vai pensar por ela, né? Porque a filosofia é quem pensa sobre os outros saberes e fazeres, enfim, né? Não, é a filosofia, a propriedade, digamos assim, da filosofia é criação de conceitos, e a arte é criação de sensações. Então, não quer dizer que a filosofia vai pensar sobre cada um, ele diz assim, cada um vai enfrentar o caos diferentemente e trazer, né, distintas expressões. Então, como que a gente pode misturar mais o pensamento e dança, né, música, teatro, enfim, não como assim dimensões tão separadas assim, mas com propriedades distintas, mas onde, por exemplo, a dança vai dar sensação de conceitos também. Quando tu vê um espetáculo de dança, tu vê alguém dançando, assim, e tu te toca por isso, essas sensações, elas também podem ser sensações de conceitos, né? Sei lá, vamos viajar assim, uma sensação de liberdade. A liberdade não é, ela tá, se a gente não está separando mais corpo do pensamento, isso está entranhado, está misturado. Então, eu vou ter uma sensação de liberdade junto com um pensamento sobre esse conceito, que é móvel e que está o tempo inteiro se mexendo, né? A mesma coisa, um conceito, né? Um conceito, tu lê alguma coisa e de repente, tu estudando a desconstrução ou a noção de acontecimento, quer dizer, tu tem uma sensação, não é só um monte de pensamentos, né, sobre aquilo, mas o conceito também também são conceitos de sensações, né? Então, eu acho que isso aí são assim ferramentas muito interessantes para a gente lidar com essas relações, sabe? E só uma última coisa que eu fiquei pensando assim, ao escutar a Patrícia também, né? Essa ideia do espaço aqui, desse Desconfinando as Ideias, a biopolítica, e aí qual é assim uma suposta expectativa que havia, né? Assim, e que teorias, então, como que quem vai falar pode caber melhor aqui, não ser tão esquisito. Só para flagrar, assim, eu acho que em todos, assim, não sei se todos, mas assim, vários que falaram aqui, um pouco dessa ideia, o quanto que a gente precisa resistir a esse se conformar, né? O conformar do corpo, conformar, o ser adequado, quer dizer, a gente está justo falando desse controle sobre os corpos, mas a gente tem, assim, lidar com esses inimigos no nosso próprio corpo, que é esse, não vou gesticular tanto, sei lá, pensando no teu exemplo, ou eu vou falar uma coisa que tem mais uma relação, porque aí, né, o quanto que essa voz, né, de controle, assim, como a gente precisa resistir a isso e ser mais, assim, despudorado mesmo, sabe? Eu acho que esse despudor da arte, assim, sabe? Mas também do pensamento, sabe? Também um despudor que a gente possa, assim, realmente não ter medo de aparecer bagunçando tudo, sabe? Assim, como uma espécie de vento, assim, sabe? Tanto na arte como na filosofia, sabe? Eu acho que... Mas muito legal, gostei muito de te escutar. São ideias aí bem soltas. É isso. Mas eu adorei essas ideias, assim, porque a gente começa a pensar outras ideias, né? E vem se misturando. Será que isso fui eu que falei? Mas que legal isso, né? E começa a se misturar essas ideias. Quando eu falo assim dessa, e eu não quero fazer assim pelo amor de Deus, né? Eu sou da filosofia, né? É um dos meus tantos eus, né? E que eu adoro a filosofia. Mas eu acredito sim que a gente precisa, quando falo dessa filosofia, eu estou me referindo não às filosofias, mas a uma filosofia acadêmica fechada, né? Aí quando eu falo da filosofia, ali eu não me refiro à filosofia em geral, nem às filosofias
por exemplo, da diferença, ou as filosofias mais contemporâneas, que são pura abertura, né? Mas essa crítica para uma filosofia endurecida, assim, com rigor, com um rigor que talvez foi imposto para poder ter a sua superioridade, para a sua, né? Então, eu acho que essa filosofia. Mas eu também acredito assim na desconstrução. Derrida, quando nos disse assim, a gente precisa estar dentro dessa filosofia para poder desconstruir. Então, por isso que, né, e eu concordo assim 100%, 200% com você, que a gente precisa ter essa coragem, esse pudor, né, de falar, né? Eu acho que na minha formação acadêmica eu sempre fui assim um pouco mais fui deixando me levar por um pensamento mais quadradinho, mais, né, que eu não posso isso, não, isso não é filosófico, isso não podemos fazer, precisamos falar só sobre tais assuntos, né? E a gente acaba assim se deixando levar. Então a gente precisa assim se despir disso, né? Mas estando dentro desse lugar, né? Para poder justamente fazer essa crítica, essa desconstrução, a gente precisa estar nesse meio, né? Não temos como de fora fazer, né? Porque estaríamos nos colocando igual que aquela filosofia de fora e eu vou falar sobre, né? Precisamos estar dentro, né? Para falar com eles, né? Estar nesse meio, né? Que para mim essa filosofia é uma filosofia acadêmica, né? É, enrijecida, dura, né? Majoritariamente masculina. Isso, Masculina. sim, sobretudo masculina, né? Isso que no curso de filosofia, desde a graduação, né? Talvez um pouco menos, assim, em outra instituição, mas, assim, essencialmente masculina, e qualquer pensamento, imagina uma mulher na filosofia tentar falar sobre dança. Bom, aí foi que acabou, né? É irrelevante do irrelevante, né? Do secundário, do secundário, do secundário, como que, né? Isso teria que ser uma pessoa, um ser masculino falando sobre coisas importantes, né? Que tem valor, né? Então, uma mulher falando em filosofia sobre dança não tem valor, né? Mas concordo contigo, Verônica, e não é só na filosofia. Talvez nos grupos de pesquisa que eu tenho participado, eu me senti submissa, tive que... poxa, é bem aqui falaram, eu não podia gesticular, não podia dar gargalhada, e a Amanda só me dizia, eles não agem assim, a gente tem que entrar. Se não, eu sou eu e eu vou continuar fazendo assim, né? Mas foi bem difícil, ingressar no grupo, né? No mesmo, inclusive na mesma questão da bioética, professor André, quando me apresentam como uma colega da UX, né? Os outros são médicos, doutores em filosofia, cardiologista, neurologista, não sei o quê, jornalista. A Magda é uma colega da UX, a Magda não é da dança, a Magda não é disso, né? Eu me sinto muito deslocada, muito deslocada. Sempre me apresentam como uma colega da UX, né? Então, é estranho, é estranho. Para contribuir um pouco, então, a respeito, Verônica, do que tu disseste, né, que é o tema dança, pensamento, enfim, eu acho que um pouco também pode estar ligado de um desconhecimento do próprio trabalho em dança, de como ele acontece, qual é o processo que se constrói para chegar à dança, para chegar ao movimento, quais são as áreas acessadas, né? Então, eu fui anotando muitas coisas que tu disseste aqui, obviamente, são super importantes, e eu precisarei muito delas. A gente falou em algum momento que um processo de pensamento a partir da dança, mas para quem trabalha com dança sabe que a dança vai acontecer,
vamos usar então o acontecimento a partir de um pensamento. Então, antes do movimento, existe um processo de pensamento, existe um processo mental, para depois a gente ter um processo, a gente tem uma ação mental para depois ter uma ação corporal. Vamos pensar dessa forma no processo de construção de um trabalho em dança, né? Ou mesmo na desconstrução, né? Quando a gente vai partir, né, para um trabalho na área. Então, talvez muito disso que ocorra, Verônica, que tu disseste a respeito, e é uma provocação que a gente tem feito agora, né, de um projeto de trabalho, ainda é um projeto de trabalho para depois ser um trabalho-projeto, é justamente isso, talvez falta um pouco de contato com a própria área e entender o que tudo que rodeia, tudo que permeia a construção da dança para poder entender também um pouquinho. Eu acho que bom que tu teve coragem, que bom que a gente te encontrou no momento de coragem para poder fazer isso, né, Cris? Então, eu acho que isso pode ajudar muito e a gente poder dar um passinho, por menor que seja, mas que a gente possa contribuir, né, nesse sentido. Eu acho que quando a gente for falar de dança, e a gente conversou sobre isso em algum momento, né, Verônica, que a gente falou sobre linguagem, falou sobre a comunicação, falou sobre várias coisas, e muitas vezes na nossa conversa a gente sabia o que queria dizer, mas a gente não tinha palavras para falar, né? A gente não conseguia encontrar as palavras corretas ou que coubessem naquele momento para dizer o que a gente precisava dizer. E talvez por isso que a gente gesticule tanto, muitas vezes, né? Que a gente precisa se mexer mesmo corporalmente, além do mental, para conseguir falar, não verbalmente, ou, né, falando voz ou escrita, aquilo que a gente está tendo como sensação e a gente gostaria de transmitir. Então, acho que muito disso que tem se dito, acho que vai também um pouco dessa ausência, não sei se é a palavra, ou ausência de entendimento sobre o que é fazer dança, ou mesmo o que é dança, que é uma pergunta que nos rodeia para quem trabalha com dança, né? O que é dança e o que não seria dança, né? Então, só para contribuir. Obrigada, Edson. Sim, certamente a gente conversou muito, né? Muito. Algumas vezes, né? Sobre a linguagem, sobre a dança. E eu acredito, assim, que não sei até que ponto isso da filosofia, o meio da filosofia acadêmica, esse não desconhece, ou esse desconhecimento da dança, mas esse desconhecimento, ele não é gratuito, é porque isso é de outro nível. Isso é quando a gente estiver no final de semana, para a gente relaxar, né? Então, não por um desconhecimento, eu nunca ouvi falar, eu vou me interessar por isso, é por uma tomada assim, da dança como entretenimento, que não quer dizer que não haja, né, dança e entretenimento, mas a gente, quando se refere com dança, né, o pessoal que pesquisa em dança, a gente já toma como pressuposto que não é essa dança de que a gente está falando, né? Então, sim, com certeza, o meio acadêmico não tem esse conhecimento. Eu acho que tive poucas tentativas, né? Isso também eu faço assim minha culpa, não, especialmente na graduação, né? Quando o aluno assim tem mais coragem de fazer coisas, né? Que depois a gente vai ficando mais sério, de propor assim mostras de dança, por exemplo, no trabalho que a gente faz, né? Meu marido é coreógrafo, né? De chamar pessoas, né, de várias áreas, chamar pessoas da filosofia, mas sempre o resultado, e que eu sempre acabo assim, descontente, porque se toma a dança como objeto, né? Vamos falar sobre aquilo, então eu coloco um conceito naquilo que não é vamos falar com a dança, né? Então, esse desconhecimento, eu concordo com você, Edson, que se tem um desconhecimento do que seja a dança, né? Às vezes, muitas vezes, e não somente na filosofia,
isso no meio acadêmico em geral, tá? Em todo o meio acadêmico. Você toma a arte, assim, no meio de uma questão séria, né, para dar um relax, né, uma abertura, precisamos de uma dancinha, de uma música, de um teatrinho, né, para animar as pessoas, para elas não ficarem, né, não se toma, vamos apresentar a música, a dança, e vamos pensar, vamos fazer, né, junto, né, se toma sempre a arte como, um momento de descontração, né? Então, sim, é um desconhecimento generalizado da arte enquanto geradora de pensamento, né? Aproveitar, Tal, né? vou falar um pouquinho. Bom, primeiro quero dar um abraço virtual para as minhas profs aí que eu encontrei na faculdade, a Patrícia, a Magda, a Vero, né? E talvez, Vero, também essa falta de conhecimento pode vir dentro da própria dança. Eu acho que se houvesse uma manifestação de pensamento dentro da dança, do que é dança, isso que o Edson acabou de comentar, do que se faz dança, o que ela é na sociedade, também talvez se aproximasse mais do meio acadêmico e do meio filosófico, né? Porque a gente também distancia muito o corpo do pensamento dentro da dança, porque ele é performático, ele precisa responder, ele precisa ter um resultado. E muitas vezes esse resultado não é o gesto, é apenas o movimento, né? Não tem algo além daquilo, né? Apesar de ser uma linguagem. A gente fala, né, que começa a se mexer, a gente usa o corpo como linguagem. A Libras é um grande exemplo disso, né? Onde a gente se comunica através do corpo, onde a gente se comunica através de expressões, né? Então, acho que esse distanciamento também dos próprios corpos dançantes, do pensamento, talvez venha intensificar esse distanciamento da filosofia, né? Porque a gente não viu Foucault fazendo balé, não viu Foucault fazendo dança moderna, né? Brincadeira, mas enfim, um pouco nesse sentido, né? Talvez esse distanciamento da academia e do pensar dança, né? E, enfim, também fiz aqui milhões de anotações, óbvio, né? E eu digo, acho que o nosso grupo vai ser aquele grupo de rebeldes. Acho que isso que nos aproximou um pouco. Eu vejo a Vera falando que na graduação dela, né? Passou por, não foi muito legal. No meu trabalho de graduação também, final também, foi um pouco assim, não muito aceito, exatamente porque vem um pouco pensando numa desconstrução do próprio pensamento da dança, uma autocrítica daquilo que a gente faz como dança, né? E muitas vezes isso não é muito aceito, talvez, trazendo uma relação para a biopolítica, né? Talvez seja um pouco disso, né? Onde o próprio sair da caixinha de Pandora não é tão interessante dentro de um pensar dança, né? Eu lembro de uma aula acho que foi a primeira aula da Patrícia, onde ela dizia um pouco que também, trazendo essa relação com a música, né, Patrícia, do sistemático, ela dizia como é que a gente coloca o som de projetor na partitura. Isso vem até hoje dentro do meu pensamento também para a dança, né, de como as coisas podem se relacionar fora daquele contexto técnico, no caso, né, e como isso pode se relacionar talvez como um acontecimento, né, Verô? O que seria esse acontecimento junto de uma biopolítica ou talvez através do rastro, daquela herança que a gente traz na bagagem, né? Aí, hoje você não veio com a herança, mas eu acho que ela está totalmente intrínseca a tudo isso. Então, talvez um contexto muito maior nos distancia um pouco, né, desse pensar filosófico. Christian, mas é claro que eu trouxe a herança aqui, né? A herança no sentido da desconstrução, né? Porque Derrida, quando a gente, por exemplo, Derrida nunca falou de dança, né? Falou das artes visuais, né? Falou da pintura, falou do cinema, né? Mas a dança não. Então, a herança da desconstrução é justamente tentar levar esse pensamento que a gente
a gente recebe, né, de herança, né, e seguir de outra forma, né, para que ele não se feche, para que ele não se cristalize como sendo a desconstrução né, ela não é justamente o contrário, ela não é, né, então como que a gente, eu acho que o conceito de herança, ela perpassa, assim, o acontecimento, o rastro, a impossibilidade, né, porque Derrida vai dizer sobre a herança, um herdeiro, já comecei a falar em espanhol, um herdeiro, ele precisa ser infiel, né? A fidelidade, né, na herança que a gente recebe seria ruim, porque um herdeiro que é fiel, ele passa a se adiante da mesma forma, ele repete, um repeteco, né? E que a gente precisa ser infiel a essa herança, né? Ou seja, precisa dizer de outro modo, precisa apresentar outras, né, outras possibilidades. E eu acho que essa possibilidade de se pensar a dança enquanto desconstrução dança, enquanto acontecimento e o rastro, né, é uma forma de herança da desconstrução, né, dizer de outra forma a desconstrução. E uma coisa última, prometo que é a última coisa, eu estou com a corda, né? Tudo que eu não falei no início, estou falando agora. Assim, uma última coisa, eu concordo com você, Christian, que no meio da dança, no meio do pessoal, do próprio pessoal da dança, há um problema, né? Mas não, eu acredito que esse problema não seja a própria definição o que é dança, né? Porque se a gente diz a dança fechamos, né? Ela é isso, não precisamos fazer outra coisa, é isso, né? Então, ela teria que ser sempre em movimento e discutir, justamente, movimentar esse conceito de dança. Patrícia, por favor. Acho que não era nada muito interessante, mas só para comentar aqui, pensando nessa questão da comunicação através das linguagens, né? Então, talvez, se a gente começar a perceber as outras linguagens como formas de compreensão das coisas, né, a gente possa não só se comunicar através de outras linguagens, mas compreender o mundo através de outras linguagens, né. O meu sobrinho, ele é autista, e eu tenho visto bastante, enfim, faz bastante tempo que eu tenho estudado sobre isso, e o quanto se fala sobre a questão da comunicação não verbal, né. Então, qualquer pessoa que tenha contato com o autista sabe que ele se comunica muito, né? Dizer que um autista não se comunica é um erro total, né? Porque não é o caso, ele não se comunica como a gente acha que ele deveria se comunicar, né? Ou seja, como a gente estabeleceu que ele deveria se comunicar. Então, ele se comunica muito através do corpo, do som, dos gestos, do olhar, né? Ele se comunica o tempo todo, ele está dizendo o que ele quer, o que ele não quer, o que ele gosta, o que ele não gosta, e não está usando palavras, né? E aí simplesmente a gente rejeita isso, a gente acha que eles têm, não que, claro, a gente sabe que é bom que eles se moldem ao sistema por uma questão de sobrevivência, óbvio, né, para buscar autonomia, mas o quanto a gente é resistente a aprender a comunicação dele, porque a gente acha que ele tem que se comunicar como nós achamos que ele deve se comunicar. E isso a gente pode, acho, né, pensar um pouco para isso que a gente está discutindo, tentar aprender outras linguagens para poder compreender as coisas através de outras linguagens. Eu não sei, eu estou tomando aqui o papel do André, né? O papel de conduzir. Eu me apropriei de um papel aqui, né? A bola sempre vai ter que bater em você, não tem essa. Com certeza, Patrícia, né? Que a gente está acostumado, concordo com vocês, que a gente se padronizou para um tipo de linguagem, né? Que muitas vezes a gente passa nem percebe, né, que o corpo já está gritando alguma coisa, né? Por exemplo, eu aprendi muito e eu faço isso com muita prática e muito bem, né? Quando eu não gosto de alguma coisa, né, ou eu tô braba, né, e simplesmente o olhar, e todo mundo diz que é um olhar de deslocamento, a pessoa se desloca, né? Então a gente
você aprender a perceber, né, outro tipo de linguagem, se a pessoa, como que a pessoa está, ou a respiração, o olhar, a gente não está acostumado, isso não é aceito, né? Precisamos falar e fazer um discurso racional que a gente, supostamente, que a gente precisa entender. Então, a gente concorda, sim, a gente está padronizado em um discurso como sendo o supremo, o discurso, né, o discurso racional, o nosso logos, né, temos que ser dessa forma, porque é a forma universal para a gente se comunicar, e muito pelo contrário, né, em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua que se fale, a gente percebe o corpo e a gente já está se comunicando, quando a gente né, tem essa abertura de percepção para o corpo, né. Eu queria fazer uma pergunta rápida para vocês da dança, né? Já que tem tanta gente da dança aí. A dança na academia, a dança como forma de arte tratada, né, pela instituição da academia. Como é que vocês avaliam isso? E talvez seja o caso do teatro e da música também, né? Até que ponto isso é uma coisa muito boa, né? Que a gente vai tirar vantagem, quem é que ganha, quem é que perde, porque, vamos combinar, a academia é logocêntrica, né? O acadêmico de dança vai ter que fazer um trabalho de graduação, não sei como é que funciona isso, né? Mas vai ter que fazer provas, vai ter que aprender conceitos, vai ter que falar e articular, né, a sua linguagem, e sempre nessa herança platônica, né? A academia é uma instituição platônica, né? Logocêntrica. Magda, não sei se você quer falar, né? A gente sempre discutiu sobre isso, né? A dança na academia, né? Eu acho que ela tem, como qualquer coisa, né? Tem seus prós e seus contras, né? Eu sempre falei que a academia, por exemplo, ele não forma bailarinos, né? Ele não forma coreógrafos, né? A academia, ela, claro que nós dentro da dança percebemos isso, mas a academia não percebe isso, né? Ele é o que ajuda assim uma visão um pouco mais ampla, conceitual, né? Quando disse que André, você falou que o acadêmico de dança ele vai ter que criar conceitos, vai ter que fazer um trabalho logocêntrico, mas ele vai também ter que dançar, né? Então, e como que graças assim, eu acho que estamos num momento, né? Que a Magda é a coordenadora do curso de dança, né? E ela é super aberta para essa discussão justo de como que essa condução do acadêmico, né? Que ele não precisa, ele não pode se restringir a uma prática corporal, né? O corpo também, o pensamento faz parte do corpo, então ele também precisa pensar, né? Quando eu dizia assim, eu iniciei há 500 anos atrás a minha formação em dança, né? E eu vinha de uma época que bailarino era burrinho, né? Bailarino não precisava pensar, o bailarino precisa dançar, né? Então, a gente estava inserido nesse pensamento há 40, 50 anos atrás, era esse o pensamento, né? Não precisamos mais, né? Claro que com o tempo a gente vai tentando se soltar disso, mas eu acho que a academia traz uns prós e uns contra da dança, e não só do curso, dentro do curso, para a formação do acadêmico de dança, no caso de licenciatura em dança, mas da visão da própria instituição que tem um curso de dança, né? Dentro de um pensamento logocêntrico, com certeza. Mas a gente, assim, são essas coisas que a gente discute, né, com a Magda, não sei, Magda, me ajude, pelo amor de Deus. Não, concordo, lógico. Estamos aqui juntos, né, e concordo. A ideia do curso da licenciatura foi muito bem acolhida no Campus 8, com essa possibilidade de abertura, né?
eles têm que fazer algumas provas bem técnicas, biológicas, né, que é uma coisa de conhecimento corporal, mas uma abertura para essas possibilidades desses corpos, né, se apresentarem. E a gente inseriu na grade curricular algumas disciplinas, inclusive Verônica dá semestre que vem dança e estética, né? Se alguém quiser fazer, já estou convidando. Então, porque os próprios acadêmicos chegam com essa visão estreita de que eles têm que entrar sabendo uma técnica de dança, e a dança é muito mais que isso. E a gente começa o curso, agora começamos o curso em meio da pandemia, tivemos 2 presenciais, ele iniciou esse ano, né, mas está transcorrendo bem, e acredito que os próprios alunos em 2 semestres já estão se dando conta que é muito, a dança é muito além do que eles faziam ou pensavam, né? Acho que enfim, teria muita coisa para falar, mas acredito que, sim, é uma faca de 2 gumes. Eu já ouvi assim, dos nossos gestores, espero que o curso de dança não dance, né? Sempre tem aquelas coisinhas assim, né? Enfim, é difícil. Eu acho que no Campus 8 é muito diferente. Parece que eu estou em outro lugar quando a gente trabalha com a galera ligada às artes, né? E mesmo a filosofia já tem uma entrada um pouquinho melhor, ali no PPG de filosofia, que já agregou vários ex-alunos de dança também, né, da educação física também, que migraram para os programas, e teve uma abertura, né, Verônica, eu acho que até pequena, mas houve essa abertura, né, espero que cada vez mais agora com os próximos, né, colegas. E eu não sei se teve uma abertura no PPG da filosofia, né? No PPG, por exemplo, da educação. Educação. Isso. De educação está tendo uma abertura, né? Mesmo porque na educação, para mim, a educação é tudo, né? É tudo, abrange tudo, né? Compõe tudo, né? Então, dentro de um pensamento da filosofia, né? Com o grupo de pesquisa ali, mas dentro da educação, está assim mexendo assim e trazendo e até aceitando a possibilidade de se fazer pesquisas em educação em dança, né? Com o conceito de dança, que não seja transversal, que não seja somente uma pesquisa sobre o corpo ou sobre a educação do corpo, né? Mas que também se possa fazer uma pesquisa, né, em educação, especificamente em dança. Não como formação, no sentido, vamos formar professores, né, de dança, não é esse sentido, que a própria dança, o próprio conceito de dança, seja possível fazer uma pesquisa, né, sobre o próprio conceito de dança. É aos poucos que está sendo, né, isso. Nas pesquisas está muita abertura, com certeza, Magda, mas ainda em dança eu acho que transversalmente, por enquanto, né? Eu acho que aos poucos você vai criar essa coragem. Não, eu quero fazer pesquisa em dança, em educação, um mestrado em educação, mas que se tome a dança, né, né, como ponto de pesquisa. Que maravilha, gente. Que legal. Estou adorando essa conversa. Mas estamos chegando no final, né? Acho que a Verônica já tá dizendo assim para a gente no silêncio assim, chega, gente, vamos lá, vamos. Então eu queria agradecer, foi muito bom. Espero que seja só a primeira conversa de muitas que virão, né? Porque eu fico pensando assim, vocês começarem um curso de dança no meio de uma pandemia, com aulas sincrônicas, né, em aparelhos, não deve ser moleza, né? Aí quem tira vantagem é o povo da filosofia, né? Porque o corpo não faz diferença mesmo, né? Então, se o corpo desaparece, fica só a cara da pessoa e a boca ali falando, né?
os filósofos estão tirando de letra isso aí, né? E até muitos deles, né, Verônica, preferindo ficar dando aulas assim, né, pelo aparelho, né? Mas para dança não deve ser moleza, né? Para teatro, para música, né, Patrícia? Então, assim, esperando que a gente possa fazer mais encontros presencialmente, né? Fazer música, fazer dança, fazer teatro, enfim, filosofia, se encontrando corporalmente, de corpo e alma, né? Faço votos que isso não demore a acontecer, né? No fim, só para fazer uma associação com o tema, o que está havendo é um confinamento do corpo, né? Pelo menos para nós aqui da música, teatro, dança, é perturbador, assim, porque a gente precisa do corpo, a gente precisa da troca, a gente precisa do contato, e a gente não tem, e aí como que a gente trabalha com isso, né? O que a gente está fazendo é outra coisa, né? Que fique bem claro, o que a gente está fazendo não é o que a gente faz, a gente está fazendo uma outra coisa para poder se adaptar, ou, enfim, tentar sobreviver esse momento em que é necessário. Em dança é bem complicado mesmo, assim, esse confinamento do corpo, mas eu vejo assim também que as pessoas, né, ou essa biopolítica, né, de pegar o corpo, né, de se utilizar dele, está vendo esses momentos de dar aula assim fantásticos, porque a pessoa some, né? Ela simplesmente some. É uma coisa assim, praticamente por telepatia, né? Porque nem é síncrono, porque a gente vê bolinhas, né? A gente se acostumou a ver bolinhas, né? Muitas vezes a gente precisa se virar nos trinques para ler o chat, porque as pessoas não falam também. Então, o corpo está, assim, sumido mesmo. Mas também não temos pensamento, né? Mas é uma forma de controlar os corpos. Tomara que as pessoas, as instituições de ensino não aderir, ponto, a esse modo de dar aulas, porque realmente o corpo some, né? A gente lida com bolinhas, né? Aquelas bolinhas que a gente encontra, só lida com isso, né? A gente parece que está falando para, sei lá, para ninguém. É assustador esse. E em dança, muito. Como que a gente faz uma aula, ou pelo menos alguma coisa que se pareça com uma aula de dança, com bolinhas, né? Ou seja, não tem como não perceber, né? Estar frente a um corpo, né? A dança precisa desse contato, né? Claro, as outras artes, com certeza, a música, o teatro, né? Então, se inventou, eu não concordo, eu detesto a palavra reinventar, né? A gente precisa se reinventar, né? Parece que a gente é uma invenção, a gente precisa estar sempre em invenção, mas não se reinventar, né? Se reinventaram os modos de se fazer dança, que eu espero assim que sejam temporários, que ele não se torne a regra de se fazer dança, porque é muito mais fácil, mais econômico, né? Estamos ali, nos encontramos, ninguém se desloca, não precisamos, né, muita coisa, né? Tomara que isso não faça ser o padrão do ensino daqui para frente, né? Porque senão já está falado ao fracasso, né, com algumas, né, ideias à distância. Então, imaginem, né, aqui eu acredito que é pior que a distância, né, porque quando é a distância, a gente sabe que tem textos, vai ler, a gente assume, né, mas ali a gente esconde nosso corpo, bota a bolinha, some, e o resto é o resto, né. Então, tomara que esse modo de se fazer, especialmente dança e arte, ele não cole, né, não grude, né, que seja bem passageiro e que não tenhamos mais isso, né? Mesmo porque as políticas públicas para este momento, tomara que elas sejam temporárias também,
né? Porque agora é tudo dança em vídeo, agora é conferência de dança em vídeo, né? Passou tudo, a dança passou a ser, né, em vídeo, né? Claro que o momento não permite, por isso a gente sempre fala, tomara que seja passageiro. Enfim, eu também quero crer, mas sendo assim bem realista, acho que isso não vai ser tão passageiro assim não, viu? Porque isso está se mostrando uma grande estratégia econômica, né? Enfim, de sobrevivência econômica, enfim. Mas vamos ver, né? Não precisa antecipar muito, né? Gente, André, oi, só um fala. pouquinho. Deixa eu só dizer uma coisa que eu lembrei e que eu acho que assim não é um pensamento filosófico que pensa sobre a dança, mas de certa forma é uma expressão de uma filosofia mais dançante, que é uma frase que o Nietzsche diz que assim que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. É muito bonito isso, né? Eu acho assim que é justo uma imagem, assim, uma sensação da dança no pensamento, né? Talvez para pensar tudo isso assim que tu inspirou aí, Verônica. Uma citação do Nietzsche para fechar com chave de ouro aí o nosso. Muito bom, Verônica. Muito obrigado. Foi uma conversa maravilhosa. Gente, obrigado pela presença. Semana que vem tem mais. Acho que é às 18 horas, semana que vem, com o Fábio Caprio, uma conversa sobre depressão, fenomenologia da depressão. Vai ser bem bacana. Tá? Muito obrigada, né? Muito obrigada mesmo.